O Banco Central do Brasil acaba de elevar a Selic, que é o nosso juro básico da economia, em 1 ponto percentual, atingindo o patamar de 12,75, patamar mais alto desde o começo de 2021. Se você quer entender como isso pode afetar seus investimentos, fique comigo até o final do vídeo que a gente vai falar um pouco mais sobre isso. O Copom, que é o Comitê de Política Monetária, o órgão responsável por definir a meta da nossa taxa Selic, que é a taxa básica da economia, elevou mais uma vez a meta, em 1 ponto percentual para 12,75. Nós saímos há pouco tempo atrás de uma meta de Selic de 2% em 2021 e já chegamos a quase 13%, com o mercado precificando para o final do ano uma Selic acima ainda dos 13%. Isso significaria mais algum aumento pela frente. E por que nós saímos no ano passado de uma taxa de juros de 2% para uma taxa de juros de quase 13%? Bom, a Selic é um dos principais mecanismos do Banco Central para controle da inflação. Quando a Selic está baixa, ela é uma forma de estimular a economia, porque as pessoas vão acabar pegando mais crédito e fazer mais investimentos em empresas, por exemplo, porque os recursos no banco não vão render tanto. Já quando a Selic está no patamar mais elevado, isso desestimula as pessoas a pegarem mais crédito e também a fazer novos investimentos. Então é uma troca. Quando a Selic está baixa, você estimula a economia, quando ela está alta, você desestimula a economia. Só que em contrapartida, quando ela está num patamar mais baixo, ela pode gerar efeitos inflacionários. Enquanto a Selic está num patamar mais alto, ela pode ajudar a conter a inflação. E essa escalada inflacionária não é um fenômeno exclusivo aqui do Brasil. Nossa inflação nos últimos 12 meses, ali próximo dos 12%, é apenas uma das inflações altas ao redor do mundo. A gente tem Estados Unidos com inflação acima dos 8%, a zona do euro também uma inflação muito próxima dos 8%, e países pontuais também, como Espanha, por exemplo, Holanda, com inflação de próximo de 10%. Isso a gente está falando de economias desenvolvidas. E devido até à guerra, ela adicionou um componente a mais na trajetória da inflação no mundo inteiro, principalmente porque ela potencializou a alta lá nas commodities, que já vinha acontecendo antes. Então a gente viu o petróleo, por exemplo, subir, que traduziu ali no preço da gasolina mais caro, por exemplo, e outras commodities também de alimentos, como o milho, por exemplo. Apesar da nossa inflação estar no patamar de quase 12%, o mercado ainda acredita que até por conta dessa Selic mais alta, a inflação para esse ano seja um pouco abaixo dos 8%, enquanto a Selic vai fechar próximo de um patamar de 13% de expectativa do mercado. Isso quer dizer que a gente tem um diferencial de juros. O que quer dizer isso? A gente tem um juro real positivo para esse ano. O juros está superando a inflação em aproximadamente 5%. E isso acaba até atraindo algum capital estrangeiro. Até ajudou a trazer um pouco o dólar para baixo dos R$5 ali, pontualmente falando. E agora você deve estar se perguntando, e qual direção devo tomar nos meus investimentos? Então, hoje nós temos uma renda fixa, que é um Tesouro Selic ali, por exemplo, rendendo próximo dos 13%, o que torna muito atrativa essa classe de ativo e prejudica outras, como uma renda variável, por exemplo. Isso devido a 2 fatores principais. Um é as pessoas vendendo ações para alocar nesse Tesouro Selic. Eles acabam liquidando as suas posições de ações e trocando para uma posição maior ali em renda fixa. Outro fator também é a questão do que a gente chama de valuation, que é a avaliação das empresas. Como um dos métodos principais usados para avaliar empresas é o fluxo de caixa descontado, o que quer dizer isso? É a projeção que a empresa vai gerar de caixa para os próximos anos, trazidos a valor presente. Quando você traz esses fluxos de caixa a valor presente, você usa uma taxa e ela tem a ver com a Selic. É um prêmio frente à Selic, resumidamente falando. Então, se a Selic sobe muito, essa taxa de desconto também sobe, o que prejudica muito
o valor futuro dessas empresas, consequentemente o valor presente também. Principalmente quando a gente fala de empresas de alto crescimento, que o fluxo de caixa é muito grande lá na frente. Então essas empresas acabam sofrendo até mais que empresas mais estabelecidas no mercado. Mas o que não falta nesse momento é oportunidade no mercado. Hoje você consegue investir com taxas excelentes, seja taxas pós-fixadas, que existem uma série de opções, seja emissões bancárias, que são os famosos CDBs, por exemplo, LCI e LCA, seja também fundos de investimento pós-fixado, que visam capturar algum retorno superior ao CDI. Além disso, na renda fixa, a gente ainda consegue capturar bons prêmios, seja em títulos IPCA+, ou pré-fixado. Claro que o pré-fixado é mais arriscado que o título indexado à inflação, que é o IPCA+. Só que nesse momento a gente está provavelmente próximo a uma inversão na questão dos juros. A gente já está atingindo o pico da taxa de juros de acordo com as projeções ali de mercado. E quando os juros voltam a cair, os papéis pré-fixados, por exemplo, podem ter uma valorização, o que a gente chama ali de marcação a mercado. Basicamente falando, vamos voltar no tempo e vamos supor que você pegou um título lá em 2015 mais ou menos, onde a Selic estava acima dos 13%. Se você pegou um título lá pré-fixado pagando 15%, por exemplo, e depois os juros caiu lá para 2% em 2020, 2021, esse título de 15%, as pessoas estão dispostas a pagar muito mais para você, porque hoje o juros está 2%. Então esse seu título valoriza e você consegue ganhar mais dinheiro com isso. Se você quer entender mais sobre marcação a mercado, nós já temos um vídeo aqui no canal falando só sobre isso. Mas vale lembrar que esses títulos podem valorizar caso os juros comecem a cair daqui a alguns meses, por exemplo. Mas muito cuidado, o título pré-fixado é mais arriscado e os títulos indexados também têm uma parte pré-fixada que também contém certo risco, principalmente os títulos mais longos. E não é somente dentro da renda fixa que temos oportunidades, existem várias outras classes de ativos também que você consegue colocar na sua carteira para ter uma boa rentabilidade ao longo do tempo. Você consegue até mesmo encontrar boas ações no momento, porque grande parte delas já caíram bastante por conta disso e podem estar descontadas ali frente ao seu valor justo. Então você consegue buscar ali boas oportunidades também na renda variável. Vale respeitar o seu perfil de risco para acabar não alocando demais numa classe que não tem a ver com o seu perfil. A sugestão é você sempre diversificar bem sua carteira para você conseguir atingir um bom retorno a longo prazo com um nível adequado de risco para o seu perfil. E você, tem preferência para alguma classe de ativos? Está aproveitando essas taxas mais altas de renda fixa para fazer alocações ou está aproveitando para comprar ativos de renda variável que estão mais descontados? Conta pra gente aqui nos comentários. Se tiver gostado do vídeo, clique no gostei para atingir mais pessoas. Se quiser receber mais conteúdos de investimentos, se inscreva no nosso canal. Um grande abraço e eu só saio na alta.